E olha só quem está aqui na pista do Jockey Club de São Paulo. Sim, todos os trocadilhos imagináveis entre cavalos de carro elétrico e cavalos de pista já foram feitos. Eu não vou cansá-los com outros, mas é o novo Volkswagen ID.3. Sim, a pronúncia é em inglês. Um dos dois irmãos elétricos nos quais a Volkswagen aposta aí suas fichas para 2022, ou será que é nos dois que ela aposta? Reflexões mais aprofundadas sobre isso em breve. Vocês já viram esse carro estático na primeira apresentação dele, que foi lá na fábrica da Volks, na Via Anchieta, aqui em São Paulo. Vocês viram que ele tem sim esse interior branco que parece atacar aí o toque de vários comentadores da internet automotiva brasileira, com potencial sujeira desse volante branco. É um opcional, você pode ter o carro com o interior também escurecido aqui na Europa. Mas o que é legal deste dia de hoje é que nós vamos andar tanto no ID.3 quanto no ID.4, o irmão SUV. Eu digo irmãos porque eles, além de virem da mesma plataforma, têm o mesmo motor de 205 cavalos, 31 kg de torque e a mesma arquitetura de motor e tração traseiros. Então, se você quer conhecer esses dois carros, aliás, em detalhes, ver interior, ver porta-mala, link na descrição para o vídeo do nosso primeiro contato lá na fábrica da Volks. E agora, se aboletem aí no banco do passageiro, que a gente vai dar um rolezinho aqui pela Marginal nos dois Volks elétricos. Vamos colocar em movimento aqui o ID.3 nessa bela cor turquesa McKenna. Sim, não é um verde, não é um azul, é um turquesa. Ele tem esse visual meio monovolume, meio navezinha espacial, mas na prática, gurizada, é um hatch médio, dimensões muito parecidas com as do Golf, o carro que ele provavelmente sucederá no Brasil. Então, vamos se movimentar. Com carro elétrico você muitas vezes tem coisas pouco usuais, né? Por exemplo, nosso glorioso teto solar aqui abre ao contrário. Eu nunca tinha visto um teto solar que abre primeiro para o passageiro. Legal, você dá uma alegria para quem está te acompanhando antes de sair. Se estamos num hatch médio, se estamos num possível sucessor do Golf GTE no Brasil, vamos colocar aqui no modo Sport. Vocês viram primeiro que quando eu coloquei em drive aqui, o freio de estacionamento já desacionou sozinho. E vocês viram também que, como prometido, temos aqui um interior preto. Então pode se acalmar aí, o volante branco não é obrigatório, é uma opção. Como a gente estava falando, é um carro que tem todas as dimensões principais aí exteriores, muito semelhantes às do Golf GTE. É um carro que a Volks trouxe um lote de 100 unidades, na verdade 99 unidades, muito mais para marcar uma presença do que para efetivamente fazer volume de vendas, né? Eu acho que essa vai ser um pouco a missão do ID.3, que mesmo sendo fully electric, aqui no modo Sport, vocês estão vendo, ele acelera de 0 a 100 em 7,3 segundos, que é um número justamente muito semelhante ao de Golf GTI, ao de Golf GTE. Então o carro vai ter sim essa atribuição mais esportiva se por acaso vier ao Brasil. Aonde ele não é tão esportivo assim, e isso ainda é uma realidade aí na maioria dos elétricos, é no peso, né? Ele pesa 1.700 quilos, isso é peso de SUV, a combustão, né? Peso de SUV grande. Recentemente, por coincidência, hoje estava lendo uma avaliação do Jeep Commander. O Jeep Commander pesa 1.700 quilos, então imagina que aqui a gente tem, na dimensão de um hatch médio, o peso de um SUV de 7 lugares. Por quê? Porque a gente ainda está nesse processo de evolução aí de tecnologia de motores e principalmente de baterias, né? São as baterias que adicionam muito peso, mas com esse torque explosivo dos motores elétricos, aqui a gente tem 31 kg de torque. Até não é um número tão grande, né? Já que eu estou falando de SUVs, um Tiguan R-Line tem 350 Nm, né? 35 kg de torque. Então a diferença numérica não é tão grande, mas a gente tem o torque vindo sempre a 0 RPM. Então vocês veem que assim que você dá o pé, o carro responde. A potência são 204 cavalos, também um número semelhante aí ao que o Golf GTE
oferecia. Autonomia aqui a gente está falando de 422 km, é uma autonomia bastante boa. E agora a eterna luta pelo seu espaço na grande metrópole paulistana. O bom de um carro bastante chamativo como esse ID3 meio nave espacial neste belíssimo Makena turquesa Makena, é que aí intimida um pouquinho, o pessoal tem um pouco de medo, né? Eita, deve ser caro, deixa eu dar espaço para esse cara aqui. Mas como eu vinha falando, quando a gente fala de 422 km no ciclo europeu, baterias de 58 kW aqui, a gente tem um carro que tá muito competitivo, né, em termos de autonomia, mas ainda, para quem está considerando a mudança vindo de um carro a combustão, ainda dá aquela ansiedadezinha, né? Você pega aí 422, divide por 2, 211 quilômetros, então você está falando de um carro que, para você não se preocupar num final de semana, você precisa estar se locomovendo aí para localidades em torno aí de 200 km de distância. É óbvio que, à medida que a infraestrutura vai evoluindo, os postos de recarga rápida vão aumentando a sua penetração aí no mercado brasileiro, esse tipo de conta vai ser cada vez menos feita, mas a gente precisa admitir que em 2021 é uma conta sim, em 2022, que é quando esse carro deve chegar ao Brasil, mais sobre isso já já, é uma conta que essa galera mais early adopter, como eu fui com carro híbrido, por exemplo, certamente faz essa conta. Vocês viram aqui aquela barra de LED se manifestando. Essa é a gloriosa ID Light, que, como vocês viram no outro vídeo, que eu já falei, link na descrição, é meio que uma forma de diálogo permanente seu com o carro. Quando você fala Hey ID, quer falar com o carro, ele se manifesta através dessa barra. Inclusive a recarga, o progresso de recarga, você acompanha através dessa barra luminosa. Isso tudo vocês podem ver lá no outro vídeo, link na descrição. Enfim, um carro muito competente, né? Muito bem construído, como a gente espera de qualquer Volkswagen, mas quando a gente olha para o segmento de hatch médio e para a precificação que esses carros vindo importados em euros vão chegar no Brasil, esse carro aqui, a gente estaria falando na faixa de 300 mil reais. Por coincidência aí, recentemente vocês viram no canal Cinquecento elétrico, um carro que é um segmento, 2 segmentos abaixo desse, né? Aqui a gente tem um hatch médio, e depois você tem o hatch compacto, e o Cinquecento é um subcompacto que está chegando no Brasil a quase 240 mil reais. Então é difícil imaginar o ID3 chegando aqui no ano que vem por menos de 300 mil, e aí vai ser uma proposta de valor um pouco mais complicada do que o irmão maior ID4, que inclusive já vende em volumes bastante interessantes no mercado mais suvizado do mundo, que é o mercado americano. Então, um momento, por favor. Ó, como disse? Agora sim acordaste, ID3 português de Portugal, mas como eu vinha falando, a nossa reflexão mercadológica sobre ID3 e ID4 no mercado brasileiro Pode acionar rádio e... continua. Não é possível. Já, não é possível. disse? Por que tudo com sotaque lusitano, com todo respeito aos nossos patrícios Pode lusitanos, acionar rádio e... fica engraçado? Não sei porquê, mas o fato é que fica. Hora de suvizar então, bora aqui se aboletar no ID4, neste belo amarelão, é o Honey Yellow, sim, um amarelo de mel. Se segurem aí no tetão, fruto de muita dieta e treino. Vocês estão vendo aqui tudo muito familiar, né? A gente já tá craque. Vocês já notaram, né, que o carro liga automaticamente quando a gente pisa no freio. No outro vídeo eu mostrei que os pedais têm esse bom humor aí, é um sinal de play no acelerador e um sinal de pause no freio. Gira aqui. Já temos tudo pronto para nos mexermos. Como eu falei antes, sai daí, Kenji! A gente ainda não tem não só a confirmação, como nem mesmo uma previsão de quando esses carros chegam ao mercado brasileiro. Porém, nós já somos um pouco macaco velho nessa história de setor. Se a gente está tendo já a segunda experiência com esses carros aqui em eventos da Volkswagen, é porque sim, a chegada ao Brasil deles é iminente. Vamos falar aí possivelmente primeiro semestre de 2022. O que eu acho que a gente pode especular um pouquinho, além de falar de preço, é
se realmente o ID3 e o ID4 vêm. Esses carros aqui estão todos já emplacados com a famosa placa verde, né? A placa de montadora, né? Placa de teste. Tá vindo um motoca aqui e o nosso head-up display tá avisando aqui, ó, que legal. Porque a grande questão é preço. Esse carro aqui, se a gente pegar a régua de carros como o Volvo XC40 Pure Electric, que seria um concorrente natural, e projetar aí para 2022, a gente está falando na faixa de 400 mil reais. E é caro, é óbvio que é caro, tudo é caro no Brasil hoje. Mas você consegue entender o mercado brasileiro comportando um SUV de luxo, né? Na prática, com esse preço, com essa tecnologia, a gente está falando de um carro de luxo na faixa de 400 mil. O caso do ID3, um hatch médio, que já é um segmento que anda meio cansado aí, seja elétrico ou não, no Brasil, mais ainda, o ID3 seria o substituto natural do Golf, né? Aí numa faixa de 300 mil reais, será que vai ter espaço para esse carro no mercado brasileiro? Então, o ID4 sim, aqui o SUV a gente pode cravar sem sombra de dúvida que vem, até porque ele tem um outro grande trunfo em relação ao irmão ID3, que é, agora a gincana de essa parte é pior, onde você depende da solidariedade do motorista brasileiro e paulista, você sofre. O ID4 tem um grande trunfo em relação ao ID3, que é a maior fonte de ansiedade para quem está considerando um carro elétrico, né? Que é a questão da autonomia. Aqui a gente tem 522 km de autonomia no ciclo europeu, porque a gente tem baterias de 77 kW. No ID3 elas são de 58. Então, esse é um carro que, quando chegar no mercado brasileiro, se nenhuma novidade acontecer até lá, ele vai ser a maior autonomia entre os carros elétricos à venda no nosso mercado. O que significa que, pensando aqui na realidade de São Paulo, 522 quilômetros, você está num raio de 260 quilômetros, 261 para ser o mais acurado, da sua casa. E pensa bem, viagens de final de semana na rotina aqui do paulistano, que tem 400 mil reais para dar em um SUV, elas vão no máximo ali até o litoral norte, Campos do Jordão, são distâncias menores do que 260 quilômetros. Então, pela primeira vez, a gente está falando de um carro elétrico de uso direcionado ao público geral, digamos assim, que tem uma autonomia que permite aceleração de elétrico. Aí sim, você não depende da solidariedade dos outros. Olha aqui a direção autônoma intervindo de novo. Com a aceleração aqui do elétrico são 31 kg de torque, né? Aí a gente consegue entrar na marginal mesmo sem arrego de ninguém aí. Mas como eu estava falando, além do posicionamento de preço ser mais atraente, né? O segmento comporta um preço maior quando a gente fala de um SUV versus um hatch médio. A questão da autonomia, eu acho que a gente estaria falando de um carro que finalmente cumpriria essa necessidade de autonomia, de você poder fazer uma viagem de final de semana sem estar muito preocupado com pontos de recarga no destino ou no caminho, né? Esse é um patamar que, pensando bem na realidade aqui de São Paulo, o ID4 cumpre, né, uma barreira que ele transpõe, que o ID3, com autonomia menor, com as baterias menores, ainda não transpõe nesses números aí, o ID3 com a autonomia na casa de 400 km. Fora isso, é o produto que a gente espera quando a gente fala de um Volkswagen elétrico, né? Tem essa qualidade de construção de carro alemão. A gente está falando, quando a gente fala de carro elétrico, vocês percebem muito uma espécie de serenidade a bordo, né? O carro já é muito silencioso por ser elétrico, né? A direção é espertinha, deu para sentir aqui que a resposta é bem direta. Enfim, quando chegam, por quanto chegam, oficialmente não sabemos. Eu estou arriscando aí que o ID4 chega no primeiro semestre de 2022, nessa faixa de 400 mil reais. O ID3 eu ainda coloco um ponto de interrogação, apesar de que, considerando que ele é o ícone dessa nova fase elétrica da Volkswagen, duvido muito que a marca não traga pelo menos um lotezinho. Lembram do Golf GTE? Foram apenas 100 unidades que vieram, mas vieram para marcar território aí. Então, até a gente está reclamando, às vezes frustrado, da suavização do mercado. Save the wagons, save the hatches médios. Então eu acho que a Volkswagen vai contribuir sim para
save the hatches médios e trazer o que na prática vai ser um sucessor do Golf GTE no nosso mercado brasileiro. Beleza, galera? Deixa o like aí, comente o que você acha dos meus palpites em relação à data e preço, comente o que você acha da eletrificação e se você acha que esses dois irmãos quase gêmeos aqui da Volks, o ID3 e o ID4, vão ser competitivos no mercado nacional. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.